Todos, graça e paz de Jesus, amém? Amém. Louvor abençoado, irmãos. Louvor abençoado, Deus está entre nós. Abre comigo sua Bíblia, nós vamos fazer a leitura, continuando o nosso estudo em Tiago, capítulo de número 2. Tiago, capítulo de número 2. Nós vamos ver a partir do verso 14. Tiago, capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 14. Todo mundo achou? Amém? Amém? Muito bem, muito bem. Diz assim a palavra do Senhor: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode de alguma forma salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de algum tipo de alimento, e um de vocês apenas disser: vá em paz, trate de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe dá o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, é uma fé morta. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho as obras. Mostre-me a sua fé sem as obras, e eu, com as minhas obras, lhes mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Você faz muito bem, mas até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou? E assim se cumpriu então a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído por justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês também percebem que a pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé? De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é um corpo morto, assim também a fé sem obras é igualmente morta. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que foi lida. Nós pedimos nessa manhã a ação do teu Espírito para que ela seja aplicada não apenas na nossa mente, Senhor, mas sobretudo aplicada no nosso coração. E que o nosso coração, Senhor, seja nessa manhã um terreno fértil, para que a tua palavra possa cair nele, possa produzir muitos frutos para a sua própria glória. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós temos aprendido em nosso estudo da carta de Tiago, que um dos seus argumentos principais, fundamentais, talvez o mais central, seja justamente a sua afirmação de que a fé sem obras, ela é morta. A fé sem obras, ela é morta. Morta em que sentido? Nós já vimos, estudando o capítulo 1, que ela é morta no sentido dela ser incapaz ou infrutífera no sentido de produzir em nós os efeitos da salvação. Existe uma fé que é uma fé comum, uma fé de todo ser humano tem. Você entra no avião, você usa uma fé, não é assim? Você usa aquela fé que você crê que aquele avião não vai cair, que aquele piloto está habilitado para... Né? Se você não tem fé, você não entra no avião. Você tem fé, por exemplo, que você está entendendo o que eu estou falando. Então, nós temos
um nível de fé que é comum a todo ser humano. O ser humano precisa da fé para existir nesse mundo, mas existe uma fé tida como fé especial, ou a fé salvadora. Então, quando o Tiago diz que a fé sem obras ela é morta, é nesse sentido, porque ela é incapaz de produzir os efeitos da salvação, os efeitos que levam a pessoa a se encontrar com Cristo na eternidade. No verso 19, que é o verso que mais vai nos interessar aqui nessa manhã, Tiago lança mão de um exemplo ainda mais radical. No verso 19, ele vai dizer o seguinte: você crê que Deus é um só? Ele vai sair do campo apenas dessa fé natural, mas agora parece que ele vai espiritualizar a fé dos seus ouvintes e vai dizer, ele vai fazer a seguinte pergunta: você crê que Deus é um só? Aí o que os ouvintes dele, uma pergunta retórica, ele espera que os ouvintes dele respondam: sim, eu creio. E aí ele vai responder mais uma vez: ó, se você crê que Deus é um só, você faz bem, mas eu quero lembrar para você que esse tipo de fé até os demônios têm. E não apenas eles creem que Deus é um só, como eles também tremem na presença de Deus. E aqui Tiago é um pouco irônico, o Douglas Moo, que é o comentarista que eu estou usando como base, é um pouco irônico, porque quando ele fala, você crê que Deus é um só, ele faz uma alusão direta ali ao coração do Deuteronômio, que é o coração da Torá. Deuteronômio capítulo 6, verso 4, nós temos ali o Shema, não é assim? Quando Moisés diz para o povo: olha, ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. E essa ideia que você crê que Deus é um só está ligada diretamente, de uma forma muito explícita, ao Shema. Não apenas porque o público de Tiago seja de judeus convertidos ao cristianismo, mas também justamente porque esse público, esse povo, se gabava de ser crente no Deus de Israel, uma fé monoteísta nesse sentido. O que o Tiago está dizendo é o seguinte: você tem essa fé no Shema? Você professa o Shema? Você consegue citar o Shema de trás para frente, de frente para trás? Olha, parabéns para você. Você ganhou nota 10 na sua escola bíblica dominical. Isso é sinal que você frequentou todas as aulas da sinagoga. Você está, estrelinha. Cadê a Vilma? A Vilma, né? A Vilma ganha muita estrelinha aqui na nossa EBD, né? Ela responde certo e tal. É como se o Tiago dissesse assim: olha, parabéns, você é um bom israelita, você é um bom cristão, você crê de fato que Deus é um só, mas deixa eu te dizer, tem um aluno melhor do que você, ou pelo menos tão bom quanto você, que certamente não falta uma escola bíblica dominical, que é Satanás. Irmãos, Satanás tem uma fé no sentido de confissão perfeita. E é muito diferente da gente, inclusive, porque nós cremos nos relatos bíblicos, de fato, porque nós recebemos dos nossos antepassados esse testemunho. Mas olha só que coisa interessante, a fé de Satanás é uma fé ainda mais embasada, porque ele foi testemunha dos fatos. Ele estava com o Senhor ali, não é? Nos céus, quando Deus criou o homem, quando Deus criou a terra, não é? Possivelmente ele estava ali quando ele percebeu ali os animais, Adão dando nome para os animais. Ele testemunhou Deus chamando Adão pelo seu nome, lhe dando o mandato cultural para que ele cuidasse da terra, talvez já estivesse ali presente. Ele crê na Trindade de uma forma muito bíblica. Certamente ele crê que Jesus é o Filho de Deus, porque ele confessa isso ali em Marcos capítulo 5, naquele endemoniado gadareno. Os irmãos conhecem a história, né? Jesus, Filho do Deus vivo, você veio me atormentar antes do tempo? Não é assim? Então Satanás tem uma fé trinitária fantástica. Ele conhece o credo apostólico ali, do Concílio de Nicéia e tudo mais, de cor salteado, né? Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e no seu único Filho, Jesus Cristo, né, que foi concebido, né, assim, pela Virgem Maria,
morreu por Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu a unção dos mortos e depois ressurgiu, onde há de vir julgar os vivos e os mortos, né? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, né? Mas é o credo apostólico, né? Na comunhão dos santos, na ressurreição da carne, né? Na vida eterna, amém. Ele sabe isso tudo de cor. E Tiago está dizendo, olha, se a sua fé for apenas uma fé confessional, você está em boa companhia, mas os demônios também estão nesse grupo. Irmão, se Satanás se prontificasse a ser membro de qualquer igreja, e essa igreja fosse uma sala de aula, ele seria membro. Porque ele sabe da Bíblia de cor e salteado. E não apenas isso, o Tiago vai dizer que essa fé, que eu vou chamar aqui de fé de demônios, ela não é apenas ligada à doutrina correta, mas também ela está ligada à questão do sentimento correto. Não apenas existe uma ortodoxia, ou existe uma ortodoxia na confissão de fé de Satanás, como também existe uma ortopatia, uns sentimentos corretos também nesse sentido. O Tiago vai dizer que os demônios não apenas creem que Deus é um só, mas eles vão além, eles tremem na presença de Deus. Porque eles percebem o peso de que Deus é, da sua palavra, do seu testemunho, da sua verdade, dos seus conceitos, as implicações, inclusive, da sua palavra no sentido eterno. Então, quando Satanás recebe a palavra de Deus, ele ouve a palavra de Deus, ele vê o testemunho da palavra, ele treme diante daquilo por conta do juízo, por conta da certeza de que aquela palavra é verdadeira e ela vai se cumprir ipsilíteres, ponto a ponto. É inescapável o juízo sobre ele. Ele treme por conta disso. E muitas vezes a gente nem treme, né, meus irmãos? Satanás treme, muitas vezes a gente ouve a palavra de Deus, mas nós mesmos não trememos. Muito bem, mas por que essa fé de demônios, ela é inútil? Porque Tiago vai dizer de uma forma muito clara que, embora Satanás tenha a doutrina correta, tenha os sentimentos corretos, por que ele está eternamente perdido? Classe? Alguém? Porque ele não se arrependeu, ok, mas também porque ele não pratica, não é? Ele não obedece, ele não pratica a palavra. É inútil justamente porque não pratica a palavra e mais, ele se recusa a submeter-se à vontade de Deus e a buscar a glória de Deus. Não obstante Satanás conhecer a palavra de Deus, tremer diante dessa palavra, ele é recalcitrante, ele é rebelde, ele não se submete àquela palavra, ele não obedece àquela palavra, porque ele gira em torno do seu sentimento egóico mesmo, é ele e ele quer o seu próprio bem. E ele sequer pensa e pondera em viver para a glória de Deus. É uma afirmação óbvia, mas que nos interessa muito nessa manhã, viver para a glória de Deus. Satanás, ele se tornou demoníaco nesse sentido, perverso nesse sentido, não apenas porque ele desobedece a Deus, mas porque ele rejeita completamente dedicar a sua existência para a glória de Deus. Muito bem, mas a pergunta central que nos interessa aqui nessa manhã, eu vou gastar os 20 minutos tentando responder, é justamente essa. O que significa, afinal de contas, viver para a glória de Deus? Nós falamos isso domingo após domingo. Nós sempre dizemos isso, viver para a glória de Deus. Precisamos viver para a glória de Deus. Afinal de contas, o que significa isso? Antes da gente responder essa pergunta, eu queria apenas lançar alguns conceitos teológicos. O primeiro deles é lembrar os irmãos no que consistiu a queda do homem e também a queda de Satanás. Por que nós dizemos na teologia que Satanás caiu? E por que nós afirmamos também na teologia a existência de uma queda do homem? Em que consiste essa queda? Onde foi que a criação de Deus se extraviou?
por conta de dois elementos fundamentais. O primeiro deles, por causa da cobiça. Cobiça. O que é a cobiça, meus irmãos? Acho que a Lara falou um pouquinho na sua EBD, né, sobre a cobiça. Mas o que é a cobiça? A cobiça é justamente se apropriar de algo que é originalmente bom, porém de forma ilegítima. O que é você cobiçar uma coisa? É você ver algo que é bom e reconhecer que aquilo é bom e você querer aquilo para você. Mas você quer aquilo para você de uma forma ilegítima. Então, isso é cobiçar. É por isso que, por exemplo, lá nos 10 mandamentos tem: não cobice a mulher do seu próximo, não é assim? Não cobiçarás, né? Por quê? A ideia é, olha, você tem a sua esposa e o rapaz aí tem a outra esposa, então não cobice a esposa dele, porque, embora seja uma coisa boa, a questão da sua sexualidade está sendo ativa ali, mas olha, você está cobiçando algo ilegítimo, algo que não lhe pertence. Então, a cobiça é você pegar algo que é originalmente bom, mas querer tomar aquilo para você, se apropriar daquilo de uma forma ilegítima. E o segundo aspecto da queda, a coisa 1, é a cobiça, coisa 2 é o orgulho. E o orgulho, claro que ele anda aqui se retroalimentando da cobiça, não é? Porque o que o orgulho vai afirmar? O orgulho vai se julgar dono do seu próprio destino. Então, qual é a característica de um orgulhoso? O orgulhoso, ele olha para o mundo à sua volta e para todas as coisas, ele reconhece que tudo é muito bom, e ele toma para si aquelas coisas, porque ele é cobiçoso por excelência também, mas ele vai dizer, olha, as coisas são boas, eu reconheço que existem talvez até umas regras para que eu utilize essas coisas, mas por conta da minha cobiça, eu estou dominado pelo meu próprio umbigo, ora, eu sei muito bem o que é melhor para mim. Então, o orgulhoso vai olhar para a boa criação de Deus e vai julgar que é dono daquela criação. Ele vai se apropriar daquela criação e dizer o seguinte: quem manda em mim é o meu nariz. Tem até uma música da Xuxa assim, não tem? Eu sou feliz, quem manda em mim. Vocês não tiveram infância, gente? Não é possível, né? Mas tinha uma música assim, não tinha? Quem manda em mim é o meu nariz, né? A ideia de você ser dono do seu destino. Ou então, quem lembra do Titanic, lá do Leonardo DiCaprio, esse vocês vão lembrar. Não vai? Quando o Leonardo DiCaprio chega lá na ponta lá do navio, levanta os braços assim, o que ele grita? Eu sou dono do mundo. Como é que é, a Célia? Aí, né, se abre os braços, ele vê aquela imensidão, né? Ele vê aquele mar, literalmente, à sua frente, ele diz, eu sou o dono do mundo. Existe, inclusive, um poema chamado Invictus, fantástico nesse sentido, que traduz muito bem esse espírito humanista que a gente vive. Ele fala, sou o marinheiro da minha própria nau, o senhor do meu destino, o capitão da minha alma. Então, o que o orgulhoso é? O orgulhoso é seguro de si nesse sentido. Ele quer que o mundo gire em torno dele, e ele diz assim, olha, eu dou conta, do meu jeito é melhor. Irmãos, não é assim que esse mundo vive? Não é assim? Esse mundo não vive mergulhado na cobiça e não vive mergulhado também no orgulho? Não é? E nós somos tão cobiçosos e tão orgulhosos que nós olhamos para a boa criação de Deus, né? E reconhecemos que existem coisas boas nessa criação. E nós queremos aquelas coisas, mas não queremos a moda de Deus, não queremos a maneira de Deus, não queremos nos submeter aos critérios de Deus, nós queremos da nossa forma. E nós olhamos para o nosso corpo e não enxergamos o nosso corpo como uma dádiva de Deus, com gratidão. E o que nós fazemos? Porque nós somos orgulhosos, nós queremos a coisa do nosso jeito. E você olha para o seu corpo e diz assim, meu corpo, minhas regras. Não é? Eu vou fazer da minha forma. Porque quem manda em mim é o meu nariz. Eu sou o capitão da minha nau. Eu sou o dono do meu destino. Sim, o casamento é uma coisa boa, mas eu vou viver o casamento da forma como eu quero viver. Existem critérios no casamento, pode ser que exista, mas eu não reconheço nenhum deles.
Eu vou estar casado à minha maneira. Eu quero ter filhos, ok, filhos é uma dádiva de Deus, é uma coisa boa, mas eu me aproprio daquilo porque eu sou orgulhoso, eu vou dizer, eu quero criar os filhos da minha maneira. O meu dinheiro é meu dinheiro. Então eu tenho dinheiro, dinheiro é uma coisa boa, as riquezas vêm de Deus, mas agora eu vou usar o dinheiro da forma como eu bem entender, porque eu sou dono do meu destino, sou capitão da minha nau. Não é isso, irmãos? Não é assim que o mundo vive? Se apropriando da boa criação de Deus, né? Mas tirando Deus da jogada. O que é o humanismo, meus irmãos? O humanismo é uma heresia do cristianismo, porque ele afirma as boas coisas do cristianismo, e ele reconhece que esse mundo é bom, que existem muitas coisas boas, mas ele tira Deus de cena, e agora o homem passa a ditar a sua própria história. E a realidade se torna plástica para esse homem, porque assim como Deus criou esse mundo com regras, agora o homem no centro vai dizer o seguinte: eu estou no comando, então eu vou agora fazer as minhas próprias regras. Eu vou modelar esse mundo à minha imagem e semelhança. Eu vou modelar o meu corpo à minha imagem e semelhança. Eu vou modelar os meus relacionamentos à minha imagem e à minha semelhança. Eu vou fazer tudo como eu desejo fazer, porque eu sou dono de tudo. Eu sou dono da minha história. E quem é que pode dizer que eu estou errado? Porque se tem algo nesse culto ao self, né? Nós vivemos uma sociedade que cultua o self, cultua as individualidades, né? E a individualidade é algo muito bom, criado por Deus. É o cristianismo, inclusive, que afirma que nós somos seres especiais e individualmente dignos diante de Deus, iguais em direitos e tudo mais. É o cristianismo que diz isso. Mas quando nós tiramos Deus dessa jogada, nós dizemos o seguinte: olha, a minha individualidade deve ser preservada. Então, quem é outra pessoa, um árbitro, que pode chegar aí fora e dizer que eu estou errado? Quem é que pode impor a sua lei sobre mim? Eu sou o dono da minha vida, então eu crio minhas próprias leis. E hoje é muito interessante porque nós temos leis sendo criadas dioturnamente no Congresso para proteger os meus direitos individuais, para que eu crie as minhas próprias regras e as minhas próprias leis. Porque nós somos rebeldes, meus irmãos, nesse aspecto. Mas isso eu estou falando do mundo e do comportamento do mundo, mas o cristão é diferente. A Layara falou na escola bíblica dominical, um pouquinho coisa que eu ouvi da sua IBD, porque eu tive que ficar ali jogando álcool na mão dos irmãos. Mas a Layara falou uma coisa na escola dominical que é muito interessante, que ela diz assim, que Deus não exige que as pessoas que não são cristãs o obedeçam. Deus não exige obediência para aqueles que não são cristãos, mas Ele exige obediência para nós. Nós precisamos nos submeter à lei de Deus. Nós precisamos viver para a glória de Deus. Bom, e o que significa viver para a glória de Deus? Significa que para o cristão, no lugar da cobiça, ou seja, de desejar as coisas de maneira ilegítima, deve emergir e brotar no coração do cristão a gratidão. Gratidão. O contraponto da cobiça é a gratidão. Porque o cobiçoso está sempre insatisfeito. Ele sempre quer mais, porque ele tem uma fome enorme de prazer, de autorrealização, de satisfação. Ele está sempre correndo atrás das coisas e nada preenche o vazio do seu coração. Ele se empanturra de prazer, de droga, de medicações, de uma série de coisas, de dinheiro, de sucesso, de viagens e tudo mais, mas aquilo não satisfaz, porque está cobiçando coisas ilegítimas, e as coisas ilegítimas não são capazes de preencher o nosso vazio existencial. Mas o cristão não. O cristão, antes de ser cobiçoso, ou ao contrário de ser cobiçoso, ele é grato a Deus. Ele é grato por aquilo que ele tem. Ele não precisa desejar a grama do vizinho que é mais verde do que a dele.
Ele é grato a Deus pelo corpo que ele tem. Começa pelo corpo. Irmãos, todos os dramas que nós vivemos hoje passam pelo uso do nosso corpo. A forma como nós nos vemos o nosso corpo e nos relacionamos com as pessoas. E o cobiçoso, ele está sempre insatisfeito com o seu próprio corpo, com as suas posses, com aquilo que ele tem. Ele sempre quer mais, mas o cristão não. O cristão é grato a Deus. É grato pelo seu casamento. É grato pelos seus filhos. É grato pelo seu emprego. É grato pela sua saúde ou pela sua enfermidade. Ele deita no travesseiro e dá um sorriso gostoso e largo para a vida e é capaz de orar ao Senhor em gratidão e dizer: Senhor, muito obrigado. O cobiçoso jamais irá agradecer ao Senhor, mas a pessoa que é grata sempre tem motivos de sobra para agradecer a Deus. E não apenas isso, no lugar da cobiça, a gratidão pela dádiva da ordem criada, como Deus me fez, não é? Eu não sei se você tem o hábito de agradecer ao Senhor pela maneira como Ele fez você. O salmista Davi tem um Salmo 139 que diz: graças te dou, Senhor, porque de maneira assombrosa Tu me criastes. E às vezes a gente é tão orgulhoso, irmãos, a gente fala: por que Deus me criou dessa forma? Por que Deus permitiu tal coisa na minha vida? Por que Deus me deu uma família dessa maneira? Por que Deus desenhou uma história para mim que eu não gostaria que ela fosse dessa forma? Por que eu batalho, dou nó em pingo d'água, levanto de madrugada, né? E às vezes eu não conquisto as coisas e a gente fica com uma série de questionamentos dentro de nós. O orgulhoso jamais vai poder deitar à noite e olhar para tudo isso e ver a beleza ali. E ver a bênção de Deus ali na nossa história. A despeito de tudo aquilo que aparentemente é ruim, é fracasso e é derrota, o cristão, aquele que tem um coração banhado na gratidão, vai sempre olhar para aquilo com alegria e dizer: Senhor, muito obrigado. Você tem o hábito de agradecer a Deus? De verdade? Você é grato ao Senhor? Ou você está sempre querendo mais? A fé do querer mais e da cobiça é fé de demônios. Mas quando nós temos um coração grato, nós estamos satisfeitos, irmãos. O cobiçoso é sempre inquieto. O grato é sossegado. Ele sabe que Deus está com ele. No lugar da cobiça, gratidão. E no lugar do orgulho, submissão e entrega irrestrita ao Senhor. Talvez seja aqui um grande ponto fundamental da fé de demônios. Os demônios não se submetem à vontade de Deus. Eles sempre irão se rebelar à história que Deus quer construir para aquela pessoa. Irmãos, existe uma boa criação de Deus. Deus criou a mim e a você com um propósito de vivermos para a glória dEle. Para vivermos na presença dEle, nós precisamos dedicar ao Senhor tudo o que nós temos e somos. Nós precisamos sacrificar tudo no altar de Deus para que Ele seja Senhor das nossas vidas. Aceitar o enredo de Deus para nós é vital, é fundamental para que a gente de fato professe a fé verdadeira e glorifique ao Senhor. Porque muitas vezes a vontade de Deus e os caminhos de Deus não são a nossa vontade e não são os nossos caminhos. O tempo de Deus muitas vezes não é o nosso tempo, a agenda de Deus muitas vezes não é a nossa agenda. Os propósitos de Deus muitas vezes não são os nossos propósitos e muitas vezes os nossos desejos lutam contra os desejos de Deus. Mas aí é que está, meus irmãos, o cristão se dobra e diz: Senhor, não faça a minha vontade. Eu tenho uma vontade, eu tenho um desejo, eu tenho um sonho, eu tenho um plano, mas Senhor, que não seja a minha vontade, seja a tua. Então eu entrego a Ti o meu casamento, então eu entrego a Ti a minha solteirice, então eu entrego a Ti os meus filhos, Senhor, eu entrego a Ti o meu dinheiro, Deus, eu entrego a Ti o meu corpo, eu entrego a Ti a minha história. Só quer que eu tenha mais filhos, só quer que eu tenha menos filhos. O que o Senhor quer para mim, Senhor, está no seu altar. Entrego a Ti a minha sexualidade, entrego a Ti todos os meus impulsos, os meus desejos. Senhor, está agora no seu altar. Faça aquilo que está no seu coração. Esse é o ponto fundamental, central e inegociável da fé cristã, da fé verdadeira. A submissão integral e restrita à vontade de Deus. E para fechar,
Talvez você esteja pensando, mas pastor, tem que ser tão radical assim? Tem que ser tão radical assim? Será que eu tenho que, de fato, entregar tudo ao Senhor? Já não chega a entregar o domingo? Eu já vou na igreja domingo de manhã. Eu já canto lá no louvor. Será que é preciso mais do que isso? Será que não é radical demais você dizer que eu tenho que submeter o meu casamento a ti? Senhor, eu já sou um bom marido. Não pode ser da minha maneira? Será que já não é suficiente para o Senhor eu criar os meus filhos ali bonitinhos e eles têm boas notas na escola, são bem-sucedidos na vida? Será que não é suficiente? Será que eu ainda tenho que ensiná-lo a tua palavra? Senhor, será que não é suficiente eu dar o meu dízimo? Ou eu dar a minha oferta? Só quer todo o meu dinheiro? Senhor, será que não é suficiente eu dedicar a ti algumas horas do meu tempo? O Senhor quer toda a minha história, toda a minha vida? Só quer tudo, Deus. Só quer o meu corpo? Será que não é suficiente? Eu apenas, estou aqui bonitinho e tal, tomei banho, estou cuidando do meu corpo, estou fazendo um check-up. Mas o Senhor quer os meus apetites, os meus impulsos, o Senhor quer tudo no seu altar? Será que não é radical demais, pastor? É radical. É radical. Os apóstolos entenderam isso. Tiago entendeu isso. E nós precisamos entender isso. Ou é tudo, meus irmãos. Ou é tudo no altar do Senhor. Tudo, tudo, tudo. O que é tudo, pastor? É tudo. Tudo, tudo, tudo. Ou é tudo no altar do Senhor? Ou nada. Ou nada. Vocês se lembram lá dos profetas de Baal? Elias com os profetas? A pergunta que Elias fez aos profetas, ao povo de Israel foi: por que vocês estão cocheando entre dois senhores? Não é isso que Tiago fala? Por que você vive com a mente dividida? Tiago vai dizer. Se o Senhor é Deus, adore o Senhor. Se Baal é Deus, adore a Baal. Mas o que não pode é você ficar no meio do caminho. O que não pode é você ficar acendendo uma vela para Baal e outra para o Senhor. Se o Senhor é Deus, adore o Senhor. Se Baal é Deus, adore o Baal. Decida-se. Decida-se. O que você não pode é cismar que está servindo a Deus apenas porque crê que Ele existe. O que você não pode é dizer que ama ao Senhor e não se submeter a Ele. O que você não pode é dizer que você é um servo do Senhor, um salvo em Jesus Cristo e que você vai para o céu, mas você vive a sua vida da maneira que você desejar. Quem manda na sua agenda é você, quem manda no seu dinheiro é você, quem manda nos seus filhos é você, quem manda no seu casamento é você, quem manda no seu corpo é você, quem manda naquilo que você come, naquilo que você bebe, naquilo que você faz, deixa de fazer é você. Você não se engane, essa fé é demoníaca. Ela não conduz à vida eterna. Você precisa entregar radicalmente, nós precisamos entregar radicalmente, totalmente, a nossa vida ao Senhor. Como a Nayara falou, e eu assim encerro, a Nayara disse que Deus estava repreendendo o povo de Israel, era o povo de Deus. Eu sei, meus irmãos, nós estamos, não é? Nós estamos pregando para o povo de Deus. Essa mensagem é para o povo de Deus. A radicalidade do Evangelho é uma mensagem central das Escrituras. Ou nós entregamos tudo ao Senhor nosso Deus e temos a fé salvadora, ou nós amamos a Deus acima de todas as coisas e nos devotamos a Ele integralmente, ou então nós devemos dizer que a nossa fé é demoníaca. Deus não aceita uma fé meio pedra, meio tijolo. Ou é, ou não é. Não pode parecer que é. Denorex, não é assim? Parece, mas não é. Tem que ser. Tem que ser. Tem que ser. Vamos orar, meus irmãos?
Obrigado, Santo Deus, nessa manhã, pela tua palavra. Obrigado pela vida do teu servo Tiago. Um pastor tão amoroso, mas com verdades tão duras e implicações tão inegociáveis para cada um de nós. Ó Senhor, nós nessa manhã nos sentimos tão aquém dessa palavra. Porque nós sabemos no nosso íntimo, Senhor, que muitas vezes nós falhamos em entregar a Ti de forma radical tudo o que temos ou somos. Eu te peço que a Tua misericórdia caia sobre nós nessa manhã, Senhor. Eu te peço que o Teu favor esteja sobre o Seu povo nessa manhã. Senhor, e nós confessamos que tantas vezes somos cobiçosos, somos orgulhosos, somos arrogantes. Tantas vezes, Senhor, nós nos apropriamos das Tuas boas dádivas, mas queremos viver da nossa maneira, de forma ilegítima, Deus. Criando a nossa própria lei, para nós, para a nossa família, para o nosso dinheiro, para o nosso corpo, para o nosso momento de lazer. Ó Deus, ó Senhor. Mas nessa manhã nós ouvimos a Tua voz. E, Senhor, e nós concordamos com as exigências do Teu Evangelho, Senhor. E nós queremos reconsagrar a nossa vida a Ti. Reconsagramos a Ti o nosso lar, o nosso casamento, a maneira como nós tratamos a nossa esposa, como somos tratados por elas, a maneira como cuidamos dos nossos filhos, a forma como lidamos e priorizamos os nossos recursos financeiros, Senhor, o nosso tempo. Ó Senhor, te pedimos que o Senhor possa governar em cada área da nossa vida, reconhecendo, Senhor, que não existe um centímetro quadrado sobre todo esse universo, sobre o qual o Senhor não clame, isso é meu, isso me pertence. Ó Deus, todo o nosso ser, tudo que temos e que somos, pertence ao Senhor. Pai, a Betel pertence ao Senhor. Os ministérios dessa igreja pertencem ao Senhor. Cada área do seu povo pertence ao Senhor. Ó Deus, venha sobre nós e trazendo a Tua graça, o Teu renovo, a Tua alegria, Senhor. Quantas vezes, Deus, nós reconhecemos que somos tão enfeitiçados por esse mundo, pelos valores desse mundo, pelos prazeres desse mundo, que muitas vezes nos entorpecem, ó Deus, e ofuscam a Tua beleza e a Tua glória. E achamos que há mais alegria fora da Sua casa do que na Sua casa, Senhor. E achamos que há mais prazer, há mais vida longe de Ti, da nossa maneira, do que diante de Ti e a Tua maneira, Senhor. Ó Deus, abre os nossos olhos, porque quantas vezes nos contentamos com biscoitos de barro, enquanto o Senhor nos oferece um banquete verdadeiro que nos satisfaz. Ó Deus, quantas vezes estamos, ó Deus, tão fracos, ó Deus, sofrendo de inanição, porque nos recusamos a comer a boa e saudável comida dos céus. Que venha sobre nós, ó Jesus, Tu que és o pão da vida, para que o Teu povo não pereça, Senhor, por falta de alimento, mas que possamos nos alimentar de Ti e das Tuas verdades e colocá-las em prática na nossa vida, Senhor. Amanhã, Senhor, é segunda-feira e nós queremos viver durante a semana também para a Tua própria glória. Nós queremos que toda a nossa vida seja dedicada a Ti de forma inegociável e radical, Senhor. Esteja conosco, nos dando o poder do Teu Espírito para Te obedecer, para nos curvarmos diante de Ti, Senhor, porque sem Ti nada podemos fazer. Reconhecemos isso, sem Ti nada podemos fazer. Poda o Seu povo nessa manhã, para que galhos fortes possam surgir e que muita vida possa acontecer entre nós. Vida saudável, Senhor, vida eterna entre nós. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Domingo abençoado a todos. Logo mais à noite, 19 horas, nós teremos aqui nosso segundo encontro de jovens. E hoje nós teremos um preletor para lá de especial, que é o nosso irmão Neuber, que está por aí. Estava pelo menos, né? Mas ele, se saiu agora, vai vir à noite, né? Então, os irmãos estejam conosco. Deus abençoe a todos. Até lá.